Olá, graça e paz, queridos. Olha só o que eu quero falar com você, muito importante. Aquilo que pode parecer que será a sua maior derrota na vida, pode ser que seja a sua maior vitória. Por isso que nós precisamos andar por fé e não por vista. Veja essa história que está em 1 Samuel, capítulo 13 e o capítulo 14. E eu vou ler alguns trechos, alguns versículos, para que você veja que tremendo livramento o Senhor deu aos hebreus, ao povo de Israel, através da vida de Jonatas, filho de Saul. Leia comigo. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão como areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e cisternas. Imagina você. Também alguns dos hebreus passaram o jornal para a terra de Gade e Gileade, e o povo permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, e se encheu de temor. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nenhuma espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor não nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Que incrível isso! O povo de Israel estava apavorado, atemorizado, precisando se esconder em túmulos. Você pode ter ideia disso? Precisando se esconder em cisternas, em buracos, em penhascos, porque ficaram apavorados com um número enorme de guerreiros com espadas, com lanças, com armas, sendo que nenhum do povo hebreu tinha armas. Os filisteus eram tão violentos e tão estratégicos que toda a fabricação de armas e toda a manutenção das armas estava na mão dos filisteus, e eles tiraram da mão do povo de Israel. Por isso o povo de Israel não tinha armas. Eles estavam em 600 homens com Saul. Saul, apavorado, fez uma série de atitudes impensadas, sem consultar a Deus, sacrificou antes do tempo, fez muitas coisas sem a direção do Senhor. Porém, Jonatas teve exatamente o que um homem e uma mulher de Deus precisa ter: unir a iniciativa humana com a dependência de Deus, unir a sua coragem com a sua fé. Ele era um homem que conhecia o poder de Deus, conhecia o poder do Deus de Davi. Para Davi, um momento de angústia, de maior angústia, era passar no vale da sombra da morte. Para Abraão, a maior angústia que ele passou foi subir um monte para sacrificar seu filho. Portanto, Jonatas conhecia o que era o momento de angústia naquele momento que ele estava passando. Mas ele conhecia o Deus poderoso de Davi, o Deus poderoso de Israel, o Deus poderoso que deu vitória a Davi contra o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Talvez para você, o momento angustiante agora, a maior peleja que você esteja passando, talvez uma guerra que você não crê que vai vencer, pode ser seu filho perdido, sumido nas drogas. Pode ser que o seu casamento já não encontre mais chance de dar certo, de reconciliação. Pode ser que nesse momento você já esteja separado. Pode ser que a sua empresa esteja tão endividada, prestes a abrir concordata, falência. Pode ser que você perdeu um emprego. Pode ser que você esteja
completamente endividado e que não vê mais solução na sua guerra. Pode ser que você esteja no leito do hospital ou no leito da sua cama, enfermo, e os médicos disseram que há pouquíssimas chances de você resistir, há pouquíssimas chances dessa doença ser vencida. Mas é exatamente aqui que eu quero falar com você, para que você não olhe essas circunstâncias como Jonatas não olhou para as palavras de desânimo, para a angústia que apertava o coração do povo, para o medo de vivenciar aquela dor, aquela perda, aquela dificuldade, aquela adversidade. Jonatas chamou um escudeiro. Jonatas chamou alguém para entrar em concordância com ele para essa batalha e ir à frente guerreando, tomando uma iniciativa, sabendo que Deus iria livrá-lo. Consultou a Deus, pediu direção, orou a Deus. Deus deu a resposta. E ele avançou. Ele avançou marchando como o Senhor falou a Moisés. Por que clamas a mim? Marche. E ele começou a guerrear com coragem, com força. Subiu a montanha e foi matando 1, 2, 3, até 20, ele e o escudeiro. Até que então, Deus entrou com o seu sobrenatural. A parte do homem ele fez a sua iniciativa, não ficou paralisado. E Deus fez a outra parte, mandou um terremoto, um tremor tamanho, que todo o povo, todo o exército do filisteu ficou confuso. Começaram a guerrear entre si, uns fugiram apavorados. E então Israel teve uma grande vitória, aonde eles seriam a maior derrota, a maior vergonha. Deus, da forma sobrenatural, entrou em ação porque viu a fé e o mover, a coragem do seu filho Jonatas. Sabe, queridos, eu sempre conto esse testemunho, que eu estava na beira do mar, eu era menina, dava pé, e de repente se levantou uma onda tremenda, tão gigante sobre mim, e que vi muitos correrem para a praia. Outros passaram por baixo da onda, mas eu fiquei paralisada, pelo pavor, pelo medo. Em vez de eu dar um passo à frente e passar por baixo da onda, aquela onda veio sobre mim e foi o maior caldo da minha vida. Creio que engoli um quilo de areia. Mas essa foi uma derrota que eu aprendi para a vida, a não ficar paralisada, a enfrentar, pode ser a maior onda, a maior tempestade, mas tomar iniciativa de enfrentamento, de coragem e não de paralisação, por maior que seja o medo, por maior que seja a angústia. Eu tenho um Pai que me guarda, guarda a minha entrada, a minha saúde, a minha saída. Guarda a minha saúde, a minha vida, guarda a minha família, a minha casa, o meu trabalho, o trabalho das minhas mãos. Então é isso que você tem que pensar, a não deixar que o medo, a angústia te paralise a ponto de você ser derrotado. Seja qual for a sua adversidade, há um Pai que te ama. Deus espera a sua oração, mas espera também o seu comando, a sua iniciativa de fé. Você pode perder algumas batalhas, mas a guerra ele garante que seremos mais que vencedores, apesar de todas as adversidades. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E é isso que eu quero te encorajar. Tinha um espanhol chamado Hernán Cortés. Ele foi à cidade do México naquela época e os nativos astecas foram para cima deles combatendo aquele pequeno grupo que ele tinha para ser um conquistador de terras ali no México. E o grupo dele então foi perdendo muitos companheiros, uns foram morrendo e eles foram sendo acuados pela mata adentro. Uns foram morrendo, eles enfrentaram bestas feras, enfrentaram frio, enfrentaram fome, enfrentaram chuva. Mas eles conseguiram chegar do outro lado. E lá do outro lado, quando chegaram à praia, eles encontraram os navios deles, os companheiros deles. Então toda a equipe do Hernán, do general Hernán, achou que iria dizer: entrem no navio e vamos embora de volta à Espanha. Mas esse comandante disse o seguinte: vamos descansar, vamos comer, vamos nos fortalecer, pegar novas armas, nos organizar em nova estratégia e vamos voltar
para tomar a cidade de volta. Vamos voltar à mata, passar os rios, passar a chuva, mas nós vamos guerrear. E foi isso que eles fizeram. Eles obedeceram à ordem do seu comandante. Foram e tomaram a cidade de volta. Então nós temos essa opção, essa escolha na vida. Nós podemos deixar as conquistas para trás, nos desanimarmos, carregarmos no nosso futuro uma grande frustração do passado, ou nós podemos ir para nosso futuro mais que vencedores, conhecendo o Senhor dos Exércitos, aquele em que não há impossíveis, em que os planos não são frustrados, aquele que podemos contar em todos os momentos, nos mais difíceis, que não precisamos nos esconder em túmulos de mortos, não precisamos nos esconder em buracos onde os bichos se escondem. Nós somos filhos de Deus, somos filhos do Eterno, mais que vencedores. Maior é o que está em você, que está em mim, do que está no mundo. Por isso, tome a iniciativa, levante-se, levante a sua cabeça com ousadia e coragem e vá em frente à sua dor, em frente à sua luta, em frente à sua batalha, porque o Senhor é contigo e Ele te dará vitória. Não tema, somente creia. Deus te abençoe.